que é só um pretexto para fazer a piada, né? O importante é a piada em si, não tanto o desenho. Filho de um monstro sagrado da literatura brasileira, qual o peso para você de ser filho de Érico Veríssimo? Como era o relacionamento entre vocês dois? O relacionamento era de duas pessoas, vamos dizer assim, que não falavam muito, né? Eu herdei um pouco esse jeito do pai, de ser quieto, de não falar muito, não ser muito expansivo, mas era um relacionamento muito bom, uma relação confortável, vamos dizer, entre os dois, apesar de não ser duas pessoas muito expansivas, né? E o fato da notoriedade do pai, vamos dizer assim, eu acho que o que facilitou bastante para mim foi o fato dele mesmo conviver muito bem com essa notoriedade. Ele nunca deu muita importância à notoriedade que ele tinha como escritor. Quer dizer que esse peso, não, na verdade, não existiu muito. Pelo menos 3 personagens seus: o analista de Bagé, a velhinha de Taubaté e o detetive Ed Mort, ganharam notoriedade nacional. Como é que eles surgiram, Luiz Fernando? Bom, o analista de Bagé, eu tinha criado um tipo para o Jô Soares na televisão, na época que eu escrevia para o show dele na TV Globo, que era um garçom gaúcho num restaurante francês, num restaurante fino, assim. Então era aquele gauchão, né, o gauchão grosso. Até nem me lembro se esse garçom era de Bagé, mas a figura dele era do gauchão do interior, assim. E era o contraste entre o personagem e o ambiente, né? Um personagem grosso num ambiente sofisticado. Esse personagem foi pouco aproveitado na televisão, então eu resolvi aproveitar a ideia, só que transformando, no caso do garçom gaúcho, então num psicanalista. Mas a ideia continua sendo a mesma, né? Um personagem grosso, sem nenhuma sofisticação, num ambiente, no caso, numa profissão que exige uma certa sensibilidade, né? Que é a psicanálise. E a intenção era só usar essa incongruência entre personagem e ambiente, quer dizer, não tem nenhuma outra. Muitas pessoas me perguntam se é uma crítica à psicanálise, se é uma crítica ao gauchismo. Na verdade, não é nem uma coisa nem outra, é uma tentativa de fazer humor usando a incongruência, né, entre personagem e ambiente. A Velhinha de Taubaté nasceu em função de eu querer transmitir a ideia da falta de credibilidade do governo. Na época era o governo Figueiredo, Delfim Neto, aquela época em que o presidente dizia uma coisa, no dia seguinte era desmentido pelo secretário de imprensa, do Delfim Neto dizer uma coisa e no dia seguinte fazer outra, né? E eu me lembro que a Velhinha de Taubaté nasceu quando, depois de passar muito tempo dizendo que o Brasil não recorreria ao FMI, o Brasil recorreu ao FMI, né? E então, para dar essa ideia de falta de credibilidade do governo, eu criei essa figura que seria a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo. Por que Taubaté? Não tem nenhuma razão especial, porque eu queria dar a ideia assim numa cidade do interior, uma cidade média do Brasil, né? E foi só por isso. E o Ed Mort é uma paródia literária, né? Ele é uma paródia daquele típico detetive americano, a criação do Raymond Chandler ou do Dashiell Hammett, aquele gênero que ficou bem marcado, né, do detetive particular, um camarada assim meio cínico e tal, ao mesmo tempo sentimental, durão e tal, solitário, só que adaptando esse tipo americano, do detetive típico desse tipo de literatura, para o Brasil, quer dizer, uma versão subdesenvolvida brasileira desse tipo. Mas o Ed Mort é isso, é uma paródia literária. Também não tem nenhuma outra conotação além dessa. Uma pergunta que certamente já lhe fizeram várias vezes. Cronista, contista, nunca lhe ocorreu fazer um romance? Em primeiro lugar, tem essa questão do que é crônica, né? Uma questão antiga também, né? Qual é a diferença entre crônica e conto, né? A crônica está nessa terra de ninguém, né? Ou essa terra de muita gente, até entre a literatura e o jornalismo, né? E é uma coisa meio indefinida, né? Quando é que deixa de ser crônica, deixa de ser jornalismo e passa a ser conto e literatura, né? Agora, essa pergunta que realmente me fazem muito, eu acho que também
às vezes revela um certo preconceito, né, de achar que a crônica ou o conto não é bem literatura, né, não é uma literatura respeitável ainda, né, que só o romance é a literatura respeitável e tudo mais seria só preparação então para o romance.